Então, moçada, estamos aí com Jane Jacobs e a sua obra quase que basilar, falar em urbanismo e não falar em Jane Jacobs, por mais que hoje tenhamos pensamentos mais contemporâneos, é não considerar a vida urbana. E Jane Jacobs fala muito sobre segurança das calçadas, segurança pública e tudo mais. E a gente hoje vai focar nesse misto sobre segurança baseada em olhar cidadão e uma segurança que usa o aporte da segurança pública de uma maneira mais adequada. Salve sobreviventes da vida urbana! Mais um dia de festa na cidade, né? A gente está vendo o problema de segurança no mundo e me parece que a discussão sobre segurança continua também um pouco atrapalhada. Não que sejamos donos da verdade, mas falar sobre segurança urbana necessariamente exclui uma coisa, né? O poder do Estado em primeiro momento. Ele é necessário? Obviamente que sim, né? Não estamos falando agora de viver num mundo sem segurança pública. Mas antes dessa segurança pública aparecer, se assentar na paisagem, ela precisa ocorrer em outras dimensões, né? E exaltando a memória da nossa querida James, né? A tia Jane Jacobs, e ela fala muito, entre outras coisas, ela fala muito entre os olhos da rua. O que seria olhos da rua? Seria as janelas postas, viradas para o passeio público, para a rua, e os moradores tendo essa interação com a dinâmica urbana, com os transeúntes, com o cotidiano e esse olhar dos moradores. Então, o vínculo que se cria, né? Lembrando lá que a gente está considerando uma cidade, mesmo que possa ser vertical, que ela tenha uma escala humana, 3, 4, 5 pavimentos. Então, nessa escala, nessa relação, os olhos da rua servem para isso, para que as pessoas se sintam inibidas a cometer algo ou a produzir algo, porque elas têm certeza de que os moradores estão olhando. O que tem ocorrido nos últimos anos? Alguns argumentos de territórios vigiados. Aí está um exemplo disso aqui quando a gente mostra um dispositivo desse, né? Uma câmera, a câmera ela é para quase que suprir essa função de olhos, só que ela desumaniza o processo. E ela passa a inibir, de certo modo, mas ela vai inibir sem nenhum tipo de conexão. A função dos olhos da rua, que seria humanizar o processo e interação de cidadão para cidadão, passa a não existir mais, porque um objeto, uma interface de mecanismo digital ou analógico que seja, ela restringe essa interação. Por quê? Porque vai sendo gravado. Vai servir a função de inibir, de controlar? Sim, mas é mais para controle do tipo de cidadão do que para uma interação de olhos, de olhares, de permeabilidade, de vínculos. E o que a gente pensa então com relação à segurança é que a gente pode resgatar essas coisas que sejam até mesmo de certo modo bucólicas, né? Das coisas do passado, de olhar de sentar à frente da casa, de olhar para fora do imóvel e estabelecer um vínculo com quem passa. Geralmente são as mesmas pessoas em os mesmos horários, a gente não tem tempo hoje de perceber. Antigamente se percebia melhor isso. E aí vem aquela outra relação da dimensão que a própria James fala, né? De você imaginar o bairro autossuficiente, o bairro com uma centralidade nata, né? Não criada, ela gerou essa centralidade e ela se compreende e se sustenta por si, né? E aí então, nesse momento, a escala menor que existe do urbanismo é a quadra, né? A quadra, no senso lá de vizinhança, a vizinhança remetendo às cidades do interior, porque a gente não tem mais isso nos grandes centros, e essa busca por algo mais humanizado. E no critério de ser humanizado, a gente não está falando aqui de voltar aos tempos remotos e mostrar um saudosismo. Não, a gente está falando que a cidade é viável, ainda é viável.
E para ela continuar sendo viável, certas conexões só precisam de ajustes. É a mesma ideia de fachada livre, né, que se resgata hoje em dia para viabilizar edifícios comerciais e tudo mais, seria o olhar do morador. E é uma pena, porque nas regiões centrais a gente não tem mais vidro ou janela aberta para a rua. O que a gente tem são muros, gradis, cercas elétricas, câmeras e outros dispositivos. Essa segurança então passa a funcionar como um mecanismo de sensação de segurança e não mais de segurança efetiva, que é do conhecer, é do ver, é do inibir, é do existir. E aí, nessa hora, o Estado, né, vai suprir a lacuna complementando a falsa sensação de segurança, porque ele vem como um instrumento de opressão, ele vem como um instrumento de regulação. E essa regulação espacial não é adequada. Por quê? Porque, de certo modo, vou lembrar lá, Casa Grande e Senzala, né? E vou só assim, colocar um cenário. O capitão do mato, né? O capitão do mato é aquele ser humano oprimido, aquele que tem seus pares para oprimir, mas ele é oprimido pelo resto do mundo. Então, de certa forma, o agente público de segurança, ele é o capitão do mato. Ele é aquele indivíduo que volta na sua moradia, volta para sua comunidade e não tem uma certa representatividade, é oprimido diariamente quando não está com o seu instrumento de trabalho, ou seja, com sua vestimenta. E aí o que ocorre? Quando ele vira o agente, ele oprime. E qual é o modelo de opressão que ele vai aplicar? Né? Foucault, né? Aí a gente pode citar até Foucault nesse momento. Ele vai oprimir, ele vai controlar, baseado numa regra, mas identificando um estereótipo, que é aquele noinha que a gente costuma falar, que é daquele cidadão que não está muito bem vestido, não tem uma aparência muito boa. Por quê? Aquele estereótipo é o de problema da segurança. E então ele deixa de atuar na existência de uma segurança efetiva. A segurança pública é necessária. Ninguém nunca falou em abolir segurança pública, mas pensar a dimensão em que ela vai atuar e como atuar, eu acho que seria o primeiro passo para tudo isso, né? Colocar o cidadão ou os cidadãos, os moradores em conexão com a vida urbana. E aí, é claro, a gente precisa de espaços múltiplos, e essa multiplicidade não vai ocorrer só revitalizando o quadro de comércio, porque se durante o dia é vivo, à noite é morto, porque não tem morador, porque geralmente o tipo de comércio é um varejo, é uma coisa muito regulada, e até mesmo bares e restaurantes não são bem-vindos nos locais, porque geralmente as falas atravessadas falam que colocam que esses dispositivos atraem viciados. Fico imaginando, viciados em quê? Né? Viciados em droga. Tudo bem, eu sou um viciado pela vida urbana. Então, eu preciso de tratamento e ser preso nessa ótica atravessada que muitos têm colocado como regra de controle. E uma regra de controle que está posta são os modelos de vigilância baseados em câmeras e centrais, que eles não servem para a segurança efetiva, e sim para a regulação de quem pode ou não utilizar aquele território. E aí, a partir desse momento, existe uma barreira a ser vencida, né? A gente pode convocar empatia, alteridade, outros elementos, mas lembrando sempre que a gente só vai julgar baseado no nosso conhecimento. E a gente nunca vai mudar a faixa se a gente não experimentar outras possibilidades. Mas é isso, grandes amigos sobreviventes. Vamos postar as suas considerações, vamos comentar, vamos clicar no joinha, vamos curtir o nosso canal. A gente depende de vocês para que isso continue vivo. Valeu, um abraço, até mais.